Tudo bem com você? Para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade no nosso estudo. Sou obrigado a dar o dízimo? Para você que chegou até aqui, que está acompanhando, meu muito obrigado, que Deus abençoe você por estar aqui. Para você que está chegando e ainda não me conhece, por aqui Edmar Gomes, estou trazendo um estudo a respeito do dízimo. Eu convido você para estar meditando, estudando, está disponível aqui para você, é de graça, você não vai pagar nada. Lembrando que os nossos estudos e os nossos ensinamentos não são de interpretação minha, e sim provindos da Bíblia Sagrada. E eu convido você para a gente compreender a respeito do dízimo na atualidade, começando pela igreja primitiva até a atualidade. Vem comigo, vamos aprender juntos, eu e você. Nós já aprendemos, o que significa o dízimo, como era empregado, nós já aprendemos, está disponível aqui nos nossos 2 primeiros estudos. E hoje nós vamos dar continuidade para finalizar esse estudo, amém? Em Atos capítulo 15, versículo 6, ali registra o concílio de Jerusalém. E o que foi, Edmar, o concílio de Jerusalém? Foi uma reunião, inicial entre as lideranças cristãs nos meados do século I depois de Cristo. Amém? Nesse concílio, as decisões não foram tomadas por uma pessoa ou congregação local, mas por representantes da igreja, que nesse caso eram os apóstolos e os anciões. Nós temos aqui um caso semelhante ao sistema de democracia representativa. O Concílio de Jerusalém reflete que as tomadas de decisões foram feitas por uma liderança internacional e interdistrital. Para compreender, eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, no versículo 6, para você compreender. Amém? 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar estas coisas. Ou seja, houve uma reunião, entre os anciãos e os apóstolos para decidir os assuntos inerentes à igreja. Isso no século I depois de Cristo. Também você pode estar comparando também aqui no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 4 e 5, que assim diz: E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Foi quando nasce aí a igreja, aqui registrada no livro de Atos, onde os apóstolos congregavam para dar início à igreja. Amém? Então, Concílio de Jerusalém foi o que aconteceu. Nós também temos exemplo de igrejas também, de um grande homem, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem, plantador de igrejas em várias cidades. Ele sempre que podia voltava àquelas congregações e deixava alguém para trabalhar ali, sobre sua supervisão. Havia entre eles líderes, e igrejas, um trabalho harmônico, ou seja, eles trabalhavam em harmonia. Paulo era uma espécie de presidente de campo. As igrejas não decidiam tudo sozinhas, mesmo empiricamente, se percebe que havia uma organização central que dirigia a obra naquela região do mundo. Nós podemos aprender esta palavra no livro de Tito. Livro de Tito, vamos lá para o livro de Tito, no Novo Testamento, para a gente compreender, irmãos. Nós precisamos compreender tudo com base na Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo 5, que assim diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Erasto, como ficou em Corinto, e deixei Trofimo doente em Mileno, e procurava vir antes do inverno,
Eubulo, e Pudens, Elino, e Cláudia, e todos os irmãos que te saudam. Isso é o apóstolo Paulo instruindo, né? Onde a igreja crescia e Paulo era um organizador da igreja. Vamos para o livro de Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 também, para a gente compreender o contexto daquela época. Muitos tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpra o seu ministério. Amém? Apóstolo Paulo, ele organizava, né? Ele era, digamos assim, o presidente daquela igreja, ele que estava implantando as igrejas em várias regiões, conforme diz a Bíblia Sagrada. Amém? Dando continuidade aqui também, nós podemos voltar para o livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 15, né? Onde também tem um outro ensinamento maravilhoso. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Ou seja, eles eram instruídos, né? Eram instruídos a estar organizando a igreja. Já em 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos um desafio de Paulo, onde ele pedia aos membros da igreja, né, que separassem as suas ofertas para os pobres. Ele pessoalmente passaria para pegar esse dinheiro para usá-lo em suas necessidades. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 16, para a gente compreender, né, a importância, né, para a gente compreender no contexto da Bíblia, como que é dividido, como que é feito nessa questão do dízimo. Capítulo 16, versículo 1 e 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, conforme pode. Então o apóstolo Paulo pedia para que os irmãos juntassem, né? Para que juntassem dinheiro para ajudar outros irmãos. Também nós aprendemos no livro de Coríntios, com o apóstolo Paulo, né, que concebe que a igreja é um corpo, né? E como um corpo, ela deve ser dirigida primeiramente por Cristo. Cristo é a cabeça. E também depois por homens e mulheres de Deus comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a obra de Deus. Nós podemos aprender esse ensinamento com o apóstolo Paulo, também no capítulo 12, no versículo 13, que assim diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Ou seja, né, a igreja é um corpo, né? É um corpo que ela deve e tem que ser dirigida primeiramente por Cristo e por homens e mulheres de Deus comprometidas com a pregação e a propagação do Evangelho para o Brasil e para o mundo. E hoje, meus irmãos, meus amigos e minhas amigas, nós sabemos da importância da obra de Deus, nós sabemos, né, da importância da igreja para o conjunto da sociedade, particularmente compreendo a responsabilidade social da igreja. A igreja tem um papel fundamental para a nossa sociedade de um modo geral, mas nós não podemos esquecer que na atualidade, embora os levitas não estão aqui, mas a igreja que você congrega, ela tem suas despesas, compreende? E essas despesas alguém tem que pagar, compreende? Então, ela tem aluguel, ela tem água, ela tem luz, ela tem várias despesas inerentes, né? E lembrando também que a igreja que eu estou me referindo agora, eu estou me referindo à igreja CNPJ, ela também tem que prestar contas conforme determina as leis. Então, existem contadores, existem advogados, existem pessoas comprometidas ali com a divulgação da palavra de Deus, com a divulgação da obra.
E eu peço para você que tem congregado em alguma igreja, seja ela qual for, e para que você, finalizando o nosso estudo, você não é obrigado a dar o dízimo. Mas devolver o dízimo, eu compreendo, com base na Bíblia Sagrada, é uma forma de obediência e agradecimento a Deus. Porque Deus não precisa de mim, porque Deus não precisa de você. Então, essa questão de devolver o dízimo, não é nem dar o dízimo, é devolver o dízimo, é uma questão muito pessoal. Você não é obrigado a devolver o dízimo. Ninguém é obrigado a nada. Você devolve o dízimo conforme você sentir no seu coração. Lembrando que a igreja que você congrega, ela tem despesas. Amém? E essas despesas nós temos que ajudar. Amém? Então, finalizando o nosso estudo, você não é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a nada. Mas por obediência a Deus, se você sentir no seu coração, que você devolva o seu dízimo naquela casa que você congrega. Lembrando que não existe mais a casa do tesouro. O sistema congregacionalista na atualidade compreende que a igreja é a casa do tesouro. Mas a casa do tesouro, registrada no livro de Malaquias, hoje não existe mais. Foi aquela casa que foi construída lá no tempo de Salomão, foram aquelas câmaras. Mas hoje compreende-se que a igreja é a casa do tesouro. Então, se você sentir no seu coração, sem ser obrigado por ninguém, você devolva o seu dízimo. Uma vez devolvido, então você observa se realmente a sua igreja está investindo na escolinha das crianças, se a sua igreja está investindo em obras missionárias, se a sua igreja está investindo nas visitas, nos estudos, né, aos encarcerados, aos doentes, nas obras da caridade, que você observe isso. E nós não podemos ficar acusando as pessoas, esse ou aquele, porque fez isso, porque fez aquele outro. E caso isso aconteça, tudo isso nós temos que resolver com base na Bíblia Sagrada. Nós não podemos ter dissensões, amém? A Bíblia, tudo tem que ser resolvido com base na Bíblia Sagrada. Para isso nós temos um ensinamento muito maravilhoso que nós podemos aprender no livro de Gálatas. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, Efésios, Gálatas fica no Novo Testamento, ali no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que eu quero compreender com você para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Amém? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumpriste a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, e não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Ou seja, se existem dissensões, tem que ser resolvida. O que não dá é para ficar acusando esse ou aquele, falando coisas que não têm nexo, porque a obra de Deus, ela precisa e necessita de respeito, necessita de coerência, de disciplina. Amém? Então, finalizando o nosso estudo, você não é obrigado e nem obrigada a dar o dízimo. Devolver o dízimo é uma forma de obediência e agradecimento a Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém? Eu espero ter ajudado você, eu espero ter ajudado no seu crescimento pessoal e espiritual. Vamos finalizar o nosso estudo? Se você gostou, compartilhe, se inscreva, me ajude nessa obra evangelística. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por estar aqui finalizando esse estudo sobre o dízimo. Eu espero, Pai, que esse estudo ficou plantado no coração de muitas pessoas. Que o Senhor toca, Senhor, que o Senhor supra as necessidades dos irmãos e das irmãs espalhadas pelo mundo conforme a sua vontade. Que o Senhor abra as faculdades mentais e espirituais deles, Pai, e dê entendimento e discernimento
com o manter da sua obra conforme a sua vontade, porque nada acontece sem a sua vontade. A ti toda honra, toda glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, Pai, obrigado por poder falar. Obrigado, Senhor, por poder compartilhar esse ensinamento, ensinamento provindo da sua parte, pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Amém? Muito obrigado por você ter chegado aqui mais uma vez. É uma satisfação muito grande. Esse estudo é de graça para você, está disponível aqui no nosso canal. O meu trabalho é um trabalho voluntário, não estou cobrando nada para estar aqui. Mas eu convido você para se inscrever, para conhecer a nossa comunidade de membros. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele bate na porta do seu coração todos os dias. Abra, deixe ele fazer morada. Deus abençoe você e um forte abraço.